Senhor, nossa gratidão nesta noite por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Nossa gratidão, Senhor, por tão grande amor, pela Tua obra maravilhosa na cruz, que nos deu vida, nos tirou da morte e nos levou para o Teu reino, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. E neste momento nós abrimos o nosso coração, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito. E mais uma vez nós pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Bom estarmos juntos mais uma vez. Neste último domingo de 2024, no nosso último encontro deste ano, e nosso tema para a reflexão desta noite é contando as bênçãos do ano. Eu te convido para ler junto comigo o Salmo 103. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos do Salmo 103, a primeira estrofe do Salmo 103, contando as bênçãos do ano. Salmo 103, do 1 ao 5, diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Palavra do Senhor. Amém? Estamos chegando... Escapou, a tecnologia está contra nós esta noite. Estamos chegando no último momento, nos últimos dias de 2024. Isso. E quando nós pensamos numa retrospectiva deste ano, uma pergunta vem à nossa mente: será que 2024 foi um ano no qual nós tivemos mais bênçãos? Ou 2024 foi um ano no qual nós tivemos mais dificuldades? 2024, um ano de bênçãos ou um ano de dificuldades? As retrospectivas estão aí, canais de televisão, canais no YouTube, retrospectiva do ano. Você tem a sua própria retrospectiva no Instagram, das suas fotos, como foi seu ano. O Spotify te dá a retrospectiva de como foi seu ano musical, o que você andou ouvindo nesse ano. E quando você olha para trás, para esse ano que passou, a pergunta que fica: será que esse ano de 2024 foi um ano de bênção ou um ano de dificuldade? Creio que ninguém vive um ano 100% de coisas boas e também ninguém vive um ano 100% de coisas ruins. As bênçãos e as dificuldades se misturam e estão conosco durante o nosso ano. E o nosso desafio, como o tema da nossa reflexão diz, é contar as bênçãos de 2024. Então, ao longo de todo esse ano, o nosso desafio é olhar para trás, é olhar esse ano e agradecer e contar as bênçãos que Deus tem nos dado. Olhar mais para as bênçãos do que para as dificuldades. E por isso, esse Salmo 103 me vem à mente. E este salmo, um salmo lindíssimo que fala sobre louvar ao Senhor, que fala sobre gratidão, que fala sobre agradecer ao Senhor, ele nos inspira neste momento, neste último domingo de 2024. E eu convido você a, junto comigo, olhar e aprender como nós podemos olhar para o nosso ano e para a nossa vida e enxergar mais bênçãos do que dificuldades através deste salmo. E em primeiro lugar, o salmista diz: bendiga minha alma o Senhor. Bendiga minha alma. Essa expressão bendizer, ela tem um significado profundo.
Bendizer significa abençoar, bendizer significa também agradecer, e bendizer significa também contar as bênçãos, dizer tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E o salmista diz: bendiga minha alma, o Senhor. Essa expressão alma, a palavra hebraica é nefesh, é uma palavra que tenta mostrar para nós toda a integralidade do ser humano. O ser humano como um todo, aquilo que nós vemos, o corpo físico, e aquilo que nós também não vemos, a nossa alma, o nosso espírito, aquilo que está além do que os nossos olhos podem ver. E o salmista faz um convite para si mesmo: bendiga minha alma, meu ser, bendiga o Senhor. E ele diz: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Ou seja, um primeiro aspecto que nós aprendemos sobre agradecer, sobre contar as bênçãos, é que isso envolve a nossa totalidade. Bendiga a minha alma, mas não somente a minha alma, não somente aquilo que os olhos não podem ver, mas todo o meu ser, meu corpo, minha mente, meu espírito, meu coração, a minha força, tudo isso, louve e agradeça o Senhor. Quando nós vamos para o Novo Testamento, em 1 Coríntios o apóstolo Paulo nos ensina: seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Penso que essas palavras do apóstolo Paulo se juntam com essas palavras do salmista nessa questão da totalidade. O nosso grande desafio é olhar para o ano que passou e agradecer e louvar, bendizer ao Senhor com todo o nosso ser. E também de glorificar a Deus com todo o nosso ser em todas as nossas ações. A nossa vida, amados, precisa ter um filtro. E esse filtro é a glória de Deus. Se aquilo que eu faço glorifica a Deus, se o que eu vou fazer glorifica a Deus, eu devo fazer. Se aquilo que eu faço, o que eu vou fazer não glorifica a Deus, isso precisa sair da minha vida. É totalidade. Glorificar a Deus, bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor, não pode ser com apenas uma parte da minha vida. Para nós, cristãos, protestantes, nós não cremos na separação entre o sagrado e o que não é sagrado, o profano. A nossa vida é uma só, está toda diante de Deus. De maneira que eu não posso ser uma pessoa aqui dentro e ser outra pessoa lá fora. Todo o meu ser, aqui dentro, lá fora, em qualquer circunstância, nas atividades triviais da vida, comendo ou bebendo, precisa bendizer ao Senhor. Primeiro ensinamento: bendizer ao Senhor implica a totalidade. E o segundo ensinamento: bendizer ao Senhor implica a lembrança. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios para comigo. Se o salmista diz para nós não esquecermos, é porque nós temos a tendência de esquecer. Nós temos a tendência de esquecer as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Temos a tendência de esquecer, como o salmista diz, os benefícios do Senhor para conosco. E ao mesmo tempo que nós temos a tendência de esquecer os benefícios, nós temos a tendência de lembrar, às vezes com muita ênfase, do quê? Das coisas não tão boas que aconteceram. A nossa vida caminha dessa forma. Nós temos uma tendência a guardar no coração, temos uma tendência a lembrar, a ficar ruminando aquilo, a guardar firme no coração aquilo que não foi tão bom. E às vezes aquilo que é bom, aquilo que é bênção, não tem o mesmo destaque, a mesma importância na nossa mente. Nós esquecemos de 10 coisas boas quando veio uma coisa ruim. E o salmista faz esse alerta: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios para comigo. Nós lemos hoje pela manhã
na liturgia o texto de Lamentações que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque muitas vezes eu e você temos a tendência de trazer à memória coisas que tiram a nossa esperança. Olhar para 2024 e contar as bênçãos de 2024 implica mudar a nossa postura, implica em mudar a nossa ótica, implica em mudar como nós enxergamos a nossa realidade. E ver mais bênçãos do que ver mais dificuldades. Porque nós temos essa tendência de esquecer as bênçãos do Senhor. Trazer à memória o que dá esperança. Pensar como foi minha vida, o que eu tive de bênção no meu trabalho, quais bênçãos eu tive na minha casa, com os meus filhos, na minha família, quais conquistas eu tive esse ano. Se nesse último domingo de 2024, essas coisas não vêm à nossa mente antes das dificuldades desse ano, nós precisamos aprender com o salmista a não se esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor para conosco. E veja como esse salmo termina. Se nós formos lá no final dos últimos 3 versículos, o salmista diz: bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra, anjos do Senhor. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. E ele termina dizendo, de novo o quê? Bendiga minha alma o Senhor. Veja que interessante o que o salmista diz no final do salmo: os anjos, os exércitos do Senhor e todas as obras da mão do Senhor bendizem o nome dele. Coisas que nós não vemos como os anjos, ou coisas que nós vemos, mas nem prestamos atenção, como as obras do Senhor, a criação do Senhor. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, toda a criação bendiz o nome do Senhor. E o salmista, eu fico imaginando o salmista escrevendo, inspirado neste poema, e ele diz, ele pensando, se os anjos, aquilo que eu não enxergo, os poderes celestiais, se os exércitos de Deus, se toda a criação, todas as maravilhas bendizem o Senhor, qual é a única coisa que eu posso fazer? E ele termina o salmo da mesma forma como ele começou: bendiga minha alma o Senhor. Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus não precisa da minha e da sua adoração. Deus não precisa da minha e da sua gratidão. O salmista está dizendo, Deus tem um exército de anjos, todas as obras do Senhor lhe bendizem o nome. Deus não precisa da minha e da sua postura em bendizer o seu nome. Só que quando nós fazemos isso, nós mesmos somos abençoados. É a nossa vida que muda, é a nossa postura que muda. Como a metáfora conhecida, somos nós que passamos a enxergar o copo meio cheio em vez do copo meio vazio. E tudo na nossa vida muda quando a nossa postura diante das coisas muda. Se nós mudássemos essa postura de bendizer o nome do Senhor com totalidade, lembrando de todas as suas bênçãos, você pode ter certeza que o ano de 2025 vai ser melhor do que o ano de 2024. Não porque coisas mirabolantes vão acontecer, mas porque a nossa alma, o nosso ser, vai estar diferente diante de todas as situações da vida. Diante de tudo que bendiz o nome do Senhor, que a minha e a sua alma estejam nessa lista, bendizendo o nome do Senhor. E o salmista continua, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Bendizer o Senhor significa celebrar a misericórdia do Senhor.
E eu trago de novo à memória o texto que nós lemos pela manhã, de Lamentações capítulo 3. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o autor diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. O salmista diz que nós temos tantos motivos para bendizer o nome do Senhor, mas ele destaca uma coisa. Tem algo que Deus fez por nós que somente Ele poderia fazer. O perdão do Senhor, somente Ele poderia dar. Deus nos perdoar significa que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Nós estávamos num estado de inimizade com Deus. Nós estávamos num estado de rebelião contra Deus, porque o pecado causou uma separação entre nós e Deus. Só que Deus nos perdoou através de Jesus. Celebramos semana passada o Natal. A vinda de Jesus ao mundo é o cumprimento da promessa de Deus de que nós não ficaríamos nesse estado de rebelião. Nós não ficaríamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas Deus nos curaria através de Jesus Cristo. O profeta Isaías diz lá no capítulo 3: pelas feridas de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, eu e você fomos sarados. O pecado é essa doença que nos contagiou. E a cura vem através de Jesus. E o salmista está dizendo: de tudo que nós vemos, que nos leva a bendizer o nome do Senhor, tem algo que é mais sublime, tem algo que é mais extraordinário, tem algo que está acima de todas as outras coisas. Nós precisamos louvar e agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos curou, porque o Senhor nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Esta notícia é chamada na Bíblia de Evangelho, a boa notícia. Quantas boas notícias você teve ao longo de 2024? Quantas notícias que te deixaram alegres você teve em 2024? Eu costumo dizer que para um estudante não precisa de muito para alegrá-lo. Basta ele saber que não vai ter aula por qualquer motivo, ele já ganha o dia. Que boa notícia, olha o Evangelho chegando, não vai ter aula amanhã. Talvez uma boa notícia no seu trabalho seja uma promoção, seja um novo cargo, seja uma resposta que você estava esperando positiva, seja aquele financiamento que deu certo, você vai mudar de casa, vai conseguir trocar de carro. Talvez a boa notícia seja a vinda de um filho, de um bebê que está chegando. A nossa vida é cercada de boas notícias. E como nós reagimos diante dessas boas notícias? Celebração, conquista, comemoração, terminar a faculdade, passar no vestibular, que boas notícias. E nós celebramos, nos alegramos e agradecemos a Deus por essas boas notícias. Mas a maior, a mais sublime boa notícia que nós tivemos é a notícia da redenção. É a notícia de que após esta vida terrena, nós temos um lar na eternidade. É a notícia de que a vida não acaba aqui. É a notícia de que essa vida é só uma atribuição passageira, mas o nosso lar eterno está com Deus por meio de Cristo. Essa notícia nenhuma outra supera. Todas as outras boas notícias que nós temos nessa vida se resumem a esta vida. São boas notícias que podem nos alegrar por um dia, por uma semana, por um mês, que podem nos fazer bem durante alguns anos desta vida terrena. Mas somente uma boa notícia vai nos fazer viver alegres por toda a eternidade. E essa boa notícia é a boa notícia
da redenção em Cristo. O salmista diz: quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Talvez 2024 tenha sido um ano no qual você olhou para o seu coração e você sentiu que 2024 foi um ano de distanciamento de Deus. 2024 foi um ano que você talvez sinta que não caminhou com Deus. Um ano de erros, um ano de falhas, um ano de pecado. Um ano de consequências do pecado. A boa notícia, para mim e para você nesta noite, é que Deus não só nos redime, nos tira da cova, nos tira do fundo do poço, mas Deus nos dá uma coroa. E o salmista diz que essa coroa é de graça e misericórdia. Talvez você não tenha parado para pensar, mas durante os 360 e poucos dias, porque não foi ainda 365, só na terça-feira. Durante os 360 dias de 2024, a cada manhã, toda vez que o sol estava nascendo de novo, Deus estava renovando as suas misericórdias sobre a sua vida. Talvez você não percebeu, talvez você não refletiu, mas a cada dia que passou de 2024, Deus estava te dando uma nova oportunidade de sair da cova, de te coroar com graça e misericórdia, de te reconciliar com Ele mesmo, de fazer você viver como verdadeiro filho de Deus. E se eu não reparei nisso, eu tenho outra boa notícia para você. Quando virar o ano, em 2025, ou nem quando virar o ano, já hoje, a partir de amanhã dia 30, quando o sol nascer de novo, vai ter mais misericórdia de Deus. Meu amado, se você hoje se sente no fundo do poço, existe um Deus, quem redime a sua vida, te tira da cova e te coroa, tira alguém do fundo do poço e dá uma coroa de graça e misericórdia. Toda manhã tem mais misericórdia sobre a sua vida. Se você está em Cristo, toda manhã Deus te dá uma página em branco para você reescrever a tua história. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. E em todo 2025, nós estaremos dia a dia sendo coroados de graça e de misericórdia. Cada dia uma nova página, cada dia uma nova chance para nós reescrevermos a nossa história. O pastor Jonas te falou hoje pela manhã, esquecer das coisas que ficaram para trás. Que eu falei no primeiro ponto, nós temos a tendência de guardar as coisas ruins. Esquece os erros, esquece as coisas que ficaram para trás. Aprender com os erros, lições aprendidas, mas agora tem mais misericórdia sobre a minha vida. Agora eu posso fazer melhor, agora eu posso tentar de novo, eu posso recomeçar, eu posso reconstruir, eu posso viver aquilo que Deus planejou para que eu vivesse. Eu posso viver como verdadeiro filho de Deus, coroado e não na cova. Celebre as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E por último, o salmista nos diz: é Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Lá no Novo Testamento, Tiago, em sua carta, diz lá no capítulo 1, verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Deus nos enche de bênçãos, boas dádivas. Deus dá coisas boas para nós vivermos. E o conselho para nós em 2025 é: viva intensamente
a boa dádiva do Senhor para a sua vida. A boa dádiva da sua família, a boa dádiva do seu trabalho, a boa dádiva dos seus amigos, a boa dádiva das viagens, a boa dádiva das refeições em família, a boa dádiva dos hobbies, porque tudo isso é bênção de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus, todas essas bênçãos vêm de Deus. Mas o texto também diz que além de toda boa dádiva, o dom perfeito também vem do Senhor. Como eu mencionei anteriormente, se você não pensou nisso em 2024, nós temos um convite para que em 2025 nós não aproveitemos somente as boas dádivas do Senhor, mas que nós aproveitemos o dom perfeito que vem do Senhor. Viver boas dádivas é muito bom, mas viver o dom perfeito é ainda melhor. E quando nós vivemos isso, o salmista diz o seguinte: a sua mocidade se renova como a da águia. Já pensou que legal? Você já com anos de vida, com experiência, se sentir jovem novamente, se sentir renovado, sentir que dá para começar de novo. Essa renovação só vem do Senhor. Mudança de ano é tempo de retrospectiva, é tempo de contar as bênçãos, mas é tempo de renovação. Se você viveu todo esse ano cansado, é tempo de renovar as forças, e é tempo de começar de novo. O profeta Isaías também diz o seguinte: até mesmo os jovens podem se cansar, mas aqueles que esperam no Senhor se renovam as suas forças como a águia. Se você está finalizando esse ano cansado, de um ano cheio de estresse, de um ano cheio de problema, viva esse dom perfeito de Deus, que tem poder para renovar a sua mente, renovar o seu coração, renovar as suas forças e fazer com que você viva o melhor ano da sua vida. 2024, um ano de gratidão, um ano de contarmos as bênçãos do Senhor, um ano de bendizer o Senhor, também um ano de lições aprendidas. Falhas, erros, problemas, tudo isso diante de Jesus tem solução. Nada em Jesus não tem solução, pelo contrário, tudo em Jesus tem solução. De forma que os nossos erros, nesse ano que passou, podem se tornar lições aprendidas. E 2024, esse final de ano, um ano de renovação. Um ano de viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Para que 2025, desde o primeiro dia até o último dia, nós possamos viver como o salmista nos inspira. Bendiga minha alma o Senhor, que desde o dia 1º até 31 de dezembro de 2025, nós vivamos dessa forma, contando as bênçãos do Senhor, bendizendo o seu nome, lembrando de todos os seus benefícios, lembrando da sua redenção e nos renovando cada dia, porque quando tropeçarmos, e vamos tropeçar sim em 2025, quando tropeçarmos, lembremos que as misericórdias do Senhor não acabaram em 2024. As misericórdias do Senhor continuam sem fim conosco em 2025. Que o seu ano seja maravilhoso, que o seu ano seja repleto da presença do Senhor e que você seja renovado mais uma vez. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Ó Pai, neste final de ano, nossa gratidão ao Senhor, nosso compromisso de bendizer o nome, nosso compromisso, Senhor, de não esquecer de nenhum dos teus benefícios, Senhor, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Se estamos aqui, Senhor, no final deste ano em pé, é porque o Senhor renovou as tuas misericórdias sobre nós dia a dia. Se estamos aqui, Senhor, em pé no final deste ano,
é porque o Senhor nos tirou da cova, o Senhor nos coroou de graça e misericórdia, e nós queremos viver com esta coroa em 2025, renovados dia a dia pelo Senhor, e que possamos, todos os dias deste ano que vai vir, lhe bendizer o nome, contar as suas bênçãos, agradecer ao Senhor em todas as circunstâncias, ter um coração grato, Senhor. Que esse seja nosso estilo de vida neste ano que está vindo. Que o Senhor abençoe ricamente cada um que está aqui, cada família aqui representada. Que este final de ano, essa passagem de ano seja muito, muito abençoada, cheia de alegria, Senhor, cheia de sonhos, de expectativa, porque o Senhor, nós podemos sim sonhar, e que 2025 seja um ano de grandes conquistas, realizações, bênçãos, mas acima de tudo, seja um ano de vivermos o dom perfeito que há em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Fiquem em pé, vamos